Olá, primeiro ano, tudo bem? Nós estudamos até então o cálculo dos vetores na mesma direção e hoje nós vamos estudar o cálculo desses vetores em direções opostas, em direções diferentes. Eu vou espelhar aqui a minha tela para vocês para compartilhar a apresentação de slides que eu preparei. Então, hoje nós vamos estudar a regra do paralelogramo. Aqui nós temos dois vetores, o vetor A e o vetor B. Percebam que eles estão em direções opostas. O vetor A ele está na diagonal, direita para cima, e o vetor B está na horizontal para a direita. Então, quando isso acontece, quando eu tenho dois vetores que estão em direções opostas, eu não posso mais trabalhar como nós estávamos trabalhando antes. Nós precisamos começar a trabalhar com a regra do paralelogramo. Tá? Sempre que isso ocorrer, a gente trabalha com a regra do paralelogramo. Como que ela funciona? Eu vou unir as duas extremidades do vetor A e do vetor B. Ó. Eu uno a extremidade do vetor A com a extremidade do vetor B. Depois de unir essas duas extremidades, eu traço uma reta paralela ao vetor B. Então, eu traço uma reta paralela ao vetor B e depois uma reta paralela ao vetor A. Nós vamos encontrar um ponto onde essas retas paralelas, elas se cruzam, tá? No cruzamento dessas retas, eu vou desenhar o meu vetor resultante. Então, o meu vetor resultante, ele parte da união do vetor A com o vetor B e termina no cruzamento das retas paralelas, tá? Então, fica dessa forma, o desenho quando eu tenho vetores em direções diferentes. Como que eu vou calcular, essa resultante? Existem dois casos. Eu posso ter vetores que formam um ângulo de 90 graus e vetores que formam um ângulo diferente de 90 graus. Quando esses vetores eles formam um ângulo de 90 graus, eu utilizo essa expressão matemática, tá? Essa expressão, ela nos diz que a resultante ao quadrado é igual ao vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado. E quando o ângulo ele é diferente de 90 graus, ou seja, ele pode ser maior do que 90 graus ou menor do que 90. Eu sei que a resultante desses dois vetores ao quadrado é igual ao vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado mais 2 vezes o vetor 1 vezes o vetor 2 vezes o cosseno do ângulo, tá? Não se assustem, não é difícil de trabalhar com essa fórmula, com essa expressão matemática. Sempre que a gente precisar utilizar essa expressão matemática, nós saberemos o valor do cosseno para poder substituir na fórmula, tá? Agora, vamos para um exemplo. Nessa aula, eu vou dar um exemplo sobre o cálculo da resultante de um vetor com ângulo de 90 graus, e na próxima aula nós vamos trabalhar com os vetores com um ângulo diferente de 90 graus. Então, nesse exemplo, calcule a resultante de acordo com os vetores abaixo. Então, eu tenho o vetor A e o vetor B. O vetor A, ele está na vertical para cima, o vetor B está na horizontal para a direita. Tá? Então, eles possuem direções diferentes, direções opostas. Nesse caso, eu vou utilizar a regra do paralelogramo. Eu vou utilizar a regra do paralelogramo quando o ângulo é igual a 90 graus ou quando ele é diferente de 90 graus. Nesse caso aqui, esses dois vetores estão formando um ângulo de 90 graus. Então, nós utilizamos essa expressão matemática, tá? Resultante ao quadrado é igual ao vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado. Nesse caso aqui, quem vai ser o meu vetor 1? O vetor 1 vai ser o A e o vetor 2 vai ser o B. Então, a gente substitui aqui, ó. Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado.
Quanto vale A ao quadrado? A vale 2 e o B vale 4. Então, nós vamos substituir esses valores aqui na nossa expressão matemática. A, eu coloquei que vale 2 e B, 4. Então, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 2 ao quadrado vale 4 e 4 ao quadrado vale 16. Agora, nós temos 4 mais 16, 20. Nós não chegamos ainda no resultado final. Por quê? Porque eu quero encontrar o valor da resultante desses vetores e não o resultante ao quadrado. O que eu preciso fazer? Eu preciso retirar esse ao quadrado que está desse lado da igualdade e passar para o outro lado. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Então, nós temos que passar essa potência aqui de 2 para o outro lado, na raiz quadrada. Então, eu vou ter R igual a raiz quadrada de 20. Quanto vale a raiz quadrada de 20? Ela vale 4,47 metros. Então, a resultante desses dois vetores será de 4,47 metros. Na próxima aula, nós vamos estudar o cálculo da resultante de dois vetores que formam entre si um ângulo diferente de 90 graus. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me procure, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.